Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Felipe Melquiades aqui na área, no canal PSD Flyer BR, para ensinar você como criar um flyer de pizzaria, mostrando passo a passo aqui no Photoshop, beleza? Então primeiro a gente já vai clicar aqui em novo arquivo. Vou colocar aqui as dimensões, ó, largura 1080 em pixels, tá? Aqui a altura 1350, a resolução que eu gosto de usar é 200 e é isso aí. E vamos lá, criar. Agora a gente precisa pesquisar backgrounds que vai fazer sentido com o nosso tema pizzaria. Então nós vamos entrar aqui no nosso site Yandex, que na minha opinião é melhor que o Google, tá? A gente clica aqui em imagens e aqui a gente já vai ter um monte de imagens, né? No caso aqui a gente vai pesquisar pizza restaurante. Maravilha, aqui eu vou colocar aqui ó, large no size aqui, o tamanho da imagem que eu quero maior, né? Eu quero ela grande. E aqui você já vai ter vários elementos para utilizar. Como a gente está pesquisando background, então é bacana a gente pegar alguma pizzaria, né? Para fazer sentido com o nosso flyer. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, uma pizzariazinha bonitinha, um fundo bacana pra gente. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou copiar a imagem, vou jogar aqui no nosso Photoshop e aqui a gente já vai ter, né, esse background. Então aqui antes de começar o projeto, a gente já jogou o background aqui, a nossa foto, né? Eu vou selecionar algumas cores que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui, ó, vou fazer um retângulo ali, uma cor sólida para a gente fazer a nossa paleta de cor. Então vai ter este tom de amarelo, vou dar um Ctrl J aqui, a gente vai trocar agora para uma cor um pouquinho mais forte, ó, que a gente também tem de opção, e mais uma cor aqui, ó. Então a gente vai ter três cores predominantes de paleta de cor para a gente trabalhar. Então basicamente será essas três cores de paleta de cor para a gente não se perder aí no projeto e trabalhar aí mais ou menos nessa pegada. Feito isso, a gente agora vai pegar, clicar na bolinha pela metade e vai vir aqui em mapa de degradê, certo? Clicou aqui ó, no mapa de degradê, você está falando assim para o Photoshop, ó, tudo que for preto, eu quero que fique na cor que eu escolher e tudo que for branco, na outra cor que eu escolher, certo? Então a gente vai escolher agora as nossas cores. Ó, esse amarelo, ele faz parte da nossa paleta de cor. Então eu vou clicar aqui ó, na cor secundária, os tons mais claros eu quero que fique nesse tom de amarelo. As cores mais escuras, eu quero que ele fique nesse tom de laranja, né? Que tá ali na nossa paleta de cor. Vou dar um OK. Ficou assim, ó, pode observar que na nossa paleta a gente tem esses dois tons aí, bem semelhantes do que a gente escolheu. Feito. Agora eu vou adicionar uma textura. Então vou vir aqui, ó, clico na bolinha pela metade. Na verdade faz o seguinte, para você criar essa textura, você vai apertar a tecla Ctrl Shift N, cria uma nova camada, você vai apertar agora a tecla Shift F5, você vai preencher aí um conteúdo com 50% de tom de cinza. Você vai vir aqui, ó, conteúdo, vai colocar 50% cinza, o modo você pode deixar normal, opacidade 100%, você vai dar um OK, e aí ele vai ficar toda essa tela cinza, tá? Agora você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em filtro, vai vir aqui galeria de filtros, e aqui, ó, você vai vir em textura, vai colocar texturizador, e vai vir aqui, ó, textura arenito, para fazer aquela textura mais areia, né? E aqui você pode mexer em escala, relevo, ó, o tanto que você quer de textura. Então vou deixar mais ou menos aqui, ó, 53,4, vou dar um OK. Beleza, tá vendo a nossa texturazinha bem de leve, bem sutil. Vou mudar o modo de mesclagem agora para luz indireta. Então, antes ela estava toda lisa, né? Agora ela já tem esse ruído bem sutil, bem de leve aí. Maravilha, perfeito. Agora o que eu vou fazer? Continuando aqui com o nosso background, eu vou escrever aqui, ó, pizzaria. Vou dar um Ctrl T, vou ampliar ela aqui. E eu quero fazer um efeito nesse texto, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J, duplicar duas vezes, que ele vai fazer parte do background. Selecionei as duas camadas, vou converter em um objeto inteligente e até então a gente não fez nada com ele. Para fazer algum efeito de onda nesse texto, você vai apertar a tecla Ctrl T, certo? Tá vendo esse íconezinho aqui em cima, ó? Você vai redimensionar, vai distorcer esse texto. Aqui você pode fazer manualmente, ó. Tudo que você mexer,
ele vai estar distorcendo. No caso aqui, a gente já vai distorcer com uma forma personalizada do Photoshop. Vamos clicar aqui e a gente vai colocar sinalizador. Ele já vai dar essa onda aí pra gente. Agora, a gente vai diminuir essa curvatura porque eu achei que ficou muito curvado. Então, a gente vai colocar aqui 18, que eu acho que fica bem interessante para o nosso projeto. Maravilha! Feito isso, ó, olha só que efeito legal no background. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar aqui para trás, né, da nossa textura, para essa letra também ter essa textura. E agora a gente vai mesclar com o fundo. Felipe, dá para mesclar pelo modo de mesclagem aqui? Dá, tranquilamente, ó, fica legal. Mas eu vou mostrar um outro jeito também. Então, você vai vir aqui em FX, opções de mesclagem, e aqui na camada subjacente, ó, a gente está aqui subjacente, certo? Camada subjacente. Você vai fazer o seguinte, deixa eu jogar para cá, ó, que aí vai ficar melhor a visibilidade de vocês aí. O que você vai fazer? Segurar a tecla Alt, ó, estou segurando ela, e aqui na camada subjacente, a gente vai separar aqui os pinos. O que eu estou falando para o Photoshop? Ó, Photoshop, eu quero que você mescle os tons mais escuros, né? Quero que você mostre somente os tons escuros e a parte clara você deixa aparecendo. Ó. Então, a gente separou os pinos e a gente pode deixar de um jeito bem sutil, bem mesclado, bem melhor. Vou tirar aqui, ó, olha só que interessante que ficou. Os tons claros ficou aparecendo mais, ó, tá vendo? E os tons escuros também mesclou ali, conforme a gente viu na nossa imagem. Agora, o que eu gosto de fazer? Ctrl Shift N, crio uma nova camada. Vou vir aqui com o nosso pincel. Com esse pincel, a gente vai selecionar um tom mais escuro do nosso flyer. Selecionou? Aumenta bem o pincel e vamos passar nas bordas. Por que passa nas bordas? Porque pizza tem borda. Mentira, não é por isso não. É só pelo fato da gente ter um contraste melhor nas bordas da nossa arte, dar uma profundidade melhor. Ele vai ficar com esse aspecto aqui, porque a gente selecionou uma cor bem saturada. Colocamos o modo de mesclagem e multiplicação, mas não tem problema. Você vai vir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano e vai espalhar aí essa borda aí. Feito isso, ficou desse jeito. A gente vai dar um Ctrl U e a gente vai tirar um pouquinho da saturação, para não ficar tão forte assim. Podemos mexer um pouquinho na luminosidade. E ok, beleza, a gente já tem o nosso background basicamente aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, fundo, certo? Agora a gente vai pegar os nossos assets, as nossas imagens, tá? Essas imagens eu já tenho aqui. Lembrando, esse PSD vai estar disponível para vocês no link aí de baixo, tá? Basta você clicar. E dentro desse link, a hora que você for baixar o PSD, a gente vai estar disponibilizando também um pack com 100 artes por apenas R$ 9,90. É isso mesmo, 100 artes food no tema Pack Food, tá? Para você aí agilizar o seu dia a dia por apenas R$ 9,90. Maravilha, a gente tem essa imagem. O que eu vou fazer? Eu preciso recortar ela de um jeito rápido para a gente recortar. A gente vai vir aqui em selecionar assunto e ele vai selecionar todo o assunto. Esse método de recorte funciona muito bem porque a gente tem um contraste bem bacana entre fundo e foto, tá? Então aí funciona melhor. A gente clica aqui em máscara de camada, feito, beleza. A gente só precisa melhorar essa partezinha aqui, ó, que ficou faltando. Então a gente pode vir com a caneta mesmo e recortar aqui, ó, essa parte. Vamos recortar ela, seleção, vou vir aqui com o nosso pincel na cor preta e a gente tira aquela parte rosa que estava aparecendo. Deixa eu ver, deixa eu dar uma conferida, ver se precisa de mais alguns retoques. Não, achei bem legal, a imagem ficou bem padrão, ficou bem bacana. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou rasterizar essa camada, né? Vou tirar ela do objeto inteligente porque a gente vai utilizar uma técnica aqui no Photoshop e não pode estar como objeto inteligente. O que é essa técnica, Felipe? A gente vai precisar trocar a cor dessa camisa. Então, a gente tem que trocar, né? Quais são as cores da nossa paleta? Então, a gente tem esse laranja, a gente tem esse amarelo e a gente tem esse marronzinho. Eu vou transformar o tom dessa camisa para uma dessas cores aqui da nossa paleta. Para isso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em Imagens, Ajustes e Substituir Cor. Feito isso, você vai selecionar com o conta-gota aqui qual cor que você quer substituir. Photoshop, ó, eu quero que tudo que é vermelho substituir de cor. Então, você seleciona aqui. Aqui você tem um grau de seleção, né? E aqui, ó, você pode ir mexendo na matiz, ó. Olha só como agora a gente já está trocando a cor do objeto somente da camisa.
Esse caso funciona muito bem porque somente a camisa está vermelha, tá? Aqui a pizza a gente vai alterar algumas coisinhas, então não tem problema. Então a gente vai deixar aqui, ó, tá bem próximo, né, da nossa paleta de cor. Deixa eu vir aqui, trazer mais um pouquinho para cá. Se você quiser aumentar a seleção, você pode aumentar, diminuir, ó, o grau de seleção, não tem problema. Tirar a saturação dela, você pode tirar, fica a critério de você. Nesse caso aqui a gente vai deixar assim, ó, luminosidade também, posso abaixar um pouquinho da luminosidade. Achei que ficou bem legal aqui e vou dar um OK. Maravilha, a gente já trabalhou a nossa foto. Agora, para a gente tratar um pouquinho melhor essa foto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma suavização de pele, um tratamento de pele dentro dessa foto. Você vai fazer o seguinte, vai dar um Ctrl J, vai dar outro Ctrl J, e agora você vai ter 3 fotos ali, certo? Vou colocar aqui, ó, fotos. Maravilha. Feito isso, a gente vai separar a frequência, a gente vai separar a coloração e vamos separar a textura dessa foto. Como que a gente faz isso? A gente seleciona aqui e coloca baixa, e aqui a gente vai colocar alta. Baixa frequência, alta frequência. Baixa frequência sempre será a coloração da foto, a suavização. A gente vai colorir essa foto aqui de um aspecto melhor. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, e vou deixar aqui um raio onde a pele da minha imagem fique bem suave, tá? Então, ó, pode observar aqui, ó, que a pele vai ficar bem lisinha, bem mais bonita. Aqui, ó, tá vendo? A coloração, só presta atenção na coloração. Vamos dar um OK. Para melhorar esse efeito, a gente vai em filtro, filtro do Camera Raw, e aqui, ó, eu vou vir em detalhe, vou redução de ruído e vou deixar ele 100% para ela ficar mais lisa ainda. Beleza. Felipe, você fez isso, só que agora eu não entendi nada, ficou tudo bagunçado, tudo bazoura da nossa foto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a textura nessa parte de alta. Para isso, você vai vir aqui imagem, vai vir aqui aplicar imagem e ó, você tem aqui origem, camada, canal. Na camada, você vai colocar aqui, ó, baixa. Colocou baixa? Você vai vir aqui no modo de mesclagem, vai colocar subtrair e vai colocar aqui 100% de opacidade, uma escala de 2 e um deslocamento de 128. Fechou? Vai dar um OK e ela vai ficar, sua foto vai ficar nesse aspecto aqui. Agora a gente precisa trocar esse modo de mesclagem da camada, porque senão vai ficar cinza, né? Então a gente clica aqui e a gente vai para luz linear, certo? Então, até agora não mudou basicamente nada. Porém, a gente vai começar a tratar agora nesse exato momento. Como a nossa pele já está bem suave, né? A gente não tem imperfeição de cor aqui nessa pele, a gente vai somente trabalhar na parte de textura. Então, na textura, eu vou tirar alguns pontos aqui da nossa imagem que a gente pode observar que está bem... tem umas espinhas, umas imperfeições na pele. Então, para deixar isso melhor, a gente vai fazer o seguinte. Vai vir aqui, ó, ferramenta pincel de mistura. Clica com o botão direito no pincel, ó, ferramenta pincel de mistura. Vai vir aqui, selecionar o tom cinza, vai dar um OK. E agora você vai tirando, ó, todas essas imperfeições com o seu pincel de mistura. Deixa eu mudar aqui o modo de mesclagem só para vocês verem a diferença já. Olha só, a gente já tem uma pele bem mais lisa. Antes, ó, aqui as imperfeições, tá vendo? Espinha. Depois, olha só como que já ficou bem mais suave. Então, a gente pode ir fazendo isso em toda a pele, até você achar, falar, pô, agora já ficou uma pele mais bonita, já está um trabalho mais decente. E a gente está trabalhando, ó, na alta frequência, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho aqui. Aqui também. Olha só o tratamento, como tá bem mais bonito, tá, galera? Perfeito. Opa, apertei a tecla errada. Perfeito, então a gente saiu disso para isso. Maravilha. Tá vendo que a gente ficou ali com esse background? A gente pode até desmarcar aqui, não vai precisar mais da última, a gente pode deletar. Então a gente só ficou com a baixa e com a alta. E aqui já ficou bem legal a nossa imagem. Eu vou só deixar ela aqui só para a gente ver a diferença conforme a gente for tratando essa imagem.
Maravilha, feito isso, agora a gente vai selecionar todas as camadas, dar um Ctrl E e vamos juntar e vai colocar aqui foto. Maravilha, Felipe. Agora, o que a gente tem? A gente tem essas bordas do cabelo num tom que não parece do nosso fundo. A gente precisa alterar. Como que a gente altera isso? De um jeito rápido, simples, fácil. Clique em FX, vai vir aqui, ó, brilho interno. Em brilho interno, ó, você vai vir aqui colocar modo de mesclagem. A gente vai colocar matiz, tá? Ela vai ficar desse jeito. A gente vai vir aqui, ó, na cor e vai selecionar a cor do fundo. Olha só, a gente já fez sumir aquela parte rosa, ó, antes, depois. E aqui você pode tratar, né, a parte de opacidade, o desfoque, o tamanho do desfoque. Nesse caso eu deixei 11%, um tamanho de 14 pixels. Porque se aumentar muito, ó, tá vendo que ele está entrando demais. Então a gente vai tirar somente na parte ali rosa que está danificando. Pode utilizar também a parte de cor, porém eu não gosto muito, porque aí às vezes ele fica uma cor muito forte. Então eu gosto muito de utilizar a matiz ali. Beleza? Já mudamos, já não tem aquele aspecto rosa em volta da foto. Vou dar um OK, perfeito. Posso rasterizar esse estilo de camada. Tá ficando bonito. Agora a gente vai utilizar mais uma técnica aqui de tratamento de foto de um jeito bem simples e bem rápido. A gente vai dar um Ctrl Shift N, criar uma nova camada, vamos apertar a tecla Shift F5, vamos dar um OK. E agora eu vou apertar a tecla Alt para clipar somente na nossa foto. Vou dar um outro Ctrl J para a gente clipar duas vezes. Então eu vou colocar aqui, ó, sombra, e aqui eu vou colocar luz. Essa técnica é chamada de Dodge and Burn, tá? Para quem não sabe, a gente muda o modo de mesclagem para luz indireta e agora não vai acontecer nada. Porém, a gente vai começar a pintar essa imagem para deixar ela com mais volume, né? Ela com uma cor um pouquinho melhor. Na cor preta a gente trabalha com sombra, então vou vir aqui, ó, tamanho. Aonde que eu quero sombra nessa imagem? Eu quero na lateral do rosto. Eu vou deixar ela com fluxo de 22 bem forte para vocês verem a diferença. Ó. Então, ó, onde tem sombra nessa imagem, eu vou passar. Ó, aqui tem sombra. Posso passar na sobrancelha também para dar um destaque. Ó. Aqui também nos olhos. Ó. Essa partezinha aqui a gente vai passar. Eu estou deixando bem forte mesmo, só para vocês verem o efeito. Depois eu tiro o preenchimento e não vai danificar a minha imagem. Então, ó, aonde tem sombra, você vai passando. Quanto mais preciso, mais delicado você for aí no processo, melhor vai ser a sua imagem, tá, galera? Lembre-se, aqui eu estou fazendo como é um tutorial, para a gente não ficar com um tutorial de 3 horas, né? A gente está fazendo aqui uma coisa mais suave. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Vou diminuir agora o fluxo, para ficar um pouquinho menor. Na verdade, vou diminuir o fluxo e a opacidade, ó. Só para a gente passar um pouquinho mais aqui na lateral. Aqui também um pouquinho, aqui um pouquinho, ó. Se você quiser passar na roupa, pode passar também, tá? Não tem problema. Isso aqui vai dando mais volume para sua imagem, ó. Então, você pode passar aí. Aqui tá, lembrando que tá bem forte, mas não vai ter problema, por quê? Porque eu vou pegar e vou tirar um pouco do preenchimento, tá? Mas essa é uma técnica muito utilizada e que ninguém ensina. Então, se você não deu like aí, já dá o like no nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque aqui você recebe conteúdo de qualidade 100% gratuito. Fechou? Ó, tô passando aqui bem grosseiro mesmo, tá, galera? Só para vocês verem a diferença que fica. Ah, Felipe, mas ficou muito forte, pelo amor de Deus. Calma, calma, meu irmão, ó. Fique tranquilo, tá muito afobado. Perfeito. Vou vir aqui, filtro, desfoque gaussiano. Vou dar uma espalhadinha, né, para não ficar tão marcado. Pronto, ó, já deu uma espalhadinha. E agora eu posso tirar aqui, ó, o preenchimento. E olha só a diferença de cor, né? Isso aqui a gente só trabalhou na sombra. Agora a gente vai trabalhar na luz. Para fazer a parte da luz, a gente inverte a camada, vamos trabalhar com tom branco, e aqui você vai fazer aonde tem luz.
onde você quer que entre a luz da foto. Só cuidado para não deixar muito forte, tá, galera? Eu gosto de deixar bem fraquinho, ó, só para a gente dar um realce na foto aí, bem de leve. Aqui também um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Vou vir aqui, filtro, desfoque gaussiano, e a gente vai dar essa espalhadinha. Olha só, antes, depois, tá vendo que deu mais luz? Então a gente tinha essa foto, essa imagem, já mudamos para essa imagem. Aqui eu vou tirar um pouquinho mais desse preenchimento, que eu achei que ficou um pouquinho forte. Maravilha, feito isso a gente vai agrupar com Ctrl E, deixar ela toda junta. Para finalizar, a gente só precisa da coloração, deixar essa foto mais próxima do nosso fundo. A gente vai vir aqui em FX, sobreexposição de cor. Vamos colocar aqui ó, o mesmo tom do nosso fundo e vamos colocar luz indireta. Agora eu vou tirando a opacidade até com que fique bem bacana aqui com a nossa imagem. Vou dar um OK, finalizar com o filtro do Camera Raw, colocando aqui ó, uma nitidez nela e uma textura. Podemos colocar um pouquinho de claridade também. Vamos dar um OK. Olha só essa imagem como ficou bonita. Ficou muito bem tratada. Vamos deixar ela aqui na lateral, certo? Deixar mais ou menos aqui. E agora a gente vai vir colocar a nossa pizza. Jogar nossa pizza aqui. Essa pizza vai ficar posicionada para o outro lado, certo? Deixar ela mais ou menos aqui. Eu vou pegar essa foto, vou deixar ela para trás, ó, como se ela estivesse atrás da pizza. Perfeito, gostei. Vou vir aqui, ó, máscara de camada. Vou tirar essa parte do braço dela para não aparecer. O que eu vou fazer na pizza agora, tá? Na pizza a gente vai vir aqui, ó, FX, sobreexposição de cor. Vamos utilizar o mesmo modo de mesclagem de luz indireta para já deixar com uma harmonia de cor melhor na nossa pizza. E eu vou aqui só para agilizar, filtro de Camera Raw. A gente vai trabalhar aqui, ó, um contraste, uma textura e um pouquinho de claridade. Vou dar um OK. Olha só como nossa pizza já ficou bem bonita. Agora, para a gente fazer a nossa sombra, para não ficar flutuando, o que você faz? Dá um Ctrl J na camada. Tem vários jeitos de fazer sombra, tá, galera? Vou dar um Ctrl J aqui. Vou vir aqui, ó, dar um Ctrl U nela, tirar a luminosidade e ela vai ficar toda preta assim. Essa é a primeira sombra. Para a gente desfocar essa sombra aqui e ficar mais bonito, a gente vai fazer o seguinte, vamos vir em filtro, vamos vir em galeria de desfoque e a gente vai vir aqui, ó, desfoque de campo. No desfoque de campo, ó, se eu for aumentando o desfoque, ó, ele vai aumentar lá o desfoque, certo? A gente tem um desfoque de campo aqui. Só que a gente também tem o desfoque aqui de demarcador. Vou selecionar ele aqui, ó. Como que funciona ele? Você vai selecionar aonde que está vindo a luz. Nesse caso, a nossa luz, ela vai ser, a parte mais clara está aqui em cima. A parte mais escura vai vir para baixo. Então a gente está selecionando da onde está vindo a luz. Tá vendo que ele já fez o ângulo, né? Agora a gente vai vir, ó. Você pode colocar um pouco da velocidade, ó. Aumentar a velocidade. Aqui você tem estreitamento. Vou deixar mais ou menos aqui. Velocidade do ponto final, não, que é a parte que bate a sombra e você pode aumentar mais a sombra, ó, tá vendo? E aqui eu vou vir e dar um OK. Aqui já ficou legal para mim. Eu só preciso tirar, dar um Enter aqui, pronto. Maravilha. A gente só vai precisar agora tirar algumas partes aqui, ó. Vou vir em filtro, desfoque de caixa, para a gente não deixar ela tão cortada assim. Aumentar um pouquinho, aumentar mais um pouquinho, vou dar um OK. Vou dar um Ctrl T agora e vou direcionar ela mais um pouquinho para o lado. Agora a gente só precisa ativar a máscara de camada e tirar aonde não tem luz. Por exemplo, essa parte de cima, deixa eu aumentar o fluxo aqui do meu pincel, essa parte de cima aqui não precisa ter sombra, porque a luz está batendo nela, tá? Somente a parte de baixo. Ó, aqui, por exemplo, não precisa. Eu vou deixar mais ou menos assim. Aqui também não precisa. Opa, passei demais aqui. Aqui já ficou legal. O que eu vou fazer? Vou vir aqui novamente, desfoque de caixa, vou deixar mais suave.
Aqui a gente já fez a nossa primeira sombra, certo? Vou tirar um pouquinho do preenchimento dela, porque eu não quero tão forte assim. Inclusive, essa parte aqui eu achei muito forte. Vou tirar ela aqui. E vou fazer agora a sombra de contato. Ctrl Shift N. Esse é o outro jeito de você fazer a sombra de contato, que é com o próprio pincel. Você vem aqui no pincel, você tira aqui, ó, o desfoque, a dureza dela, deixa 0%, né? E aqui você pode colocar ela de acordo com o que você quer. Nesse caso aqui, a gente vai deixar nesse ângulo e, ó, vou passando o pincel lentamente na onde tem o contato da pizza com a superfície, né? Aqui em cima a gente pode fazer alguma, deixa eu ver aqui. Ela não vai estar em contato, né? Na verdade, eu posso até brincar com esse contato aqui. Acho que ficou interessante. Beleza, vou tirar um pouquinho do preenchimento, deixar ele mais suave, vou dar um Ctrl J e aqui só eu vou dar mais uma pincelada. Viu? Agora a gente já tem aí uma sombra bem feitinha, bem bonita, bem suave. Se você não gostar de utilizar a cor preta, né, para essa sombra de contato, sugiro que você venha aqui, ó, em FX sobreexposição de cor e coloque a cor mais escura do seu fly, ó. Dá um OK, rasteriza o estilo de camada e coloca aqui, ó, multiplicação, e aí você já vai ter um efeito bem legal também de sombra, ó. Perfeito, gostei bastante, ficou bem interessante, ficou bem legal. E agora a gente vai pegar e vamos para a parte de elemento. Vamos pegar a nossa pizza aqui. Ah, tá, faltou o seguinte. Essa cor, essa pizza não está condizendo com a nossa pizza aqui embaixo. Então a gente precisa deixar isso aqui, né, falando a mesma língua. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a nossa ferramenta aqui de caneta ou laço poligonal. Vou selecionar aqui, ó, um pedaço dessa pizza e a gente vai recortar e vai encaixar lá na mão dela. Porque aí você faz o trabalho bem feito, né, meu irmão? Dá um Ctrl J, ó. Dei um Ctrl J. Agora essa pizza vai lá para a mão dela, tá? Vamos jogar lá na mão dela. Vamos colocar aqui, ó, em foto. E aqui eu vou vir, vou dar um Ctrl T. E, ó, vou redimensionando ela de acordo com o que tá a pizza aqui do lado, ó. Olha aqui, ó, a gente já chegou bem próximo, já cobriu a pizza antiga. Posicionar mais ou menos no mesmo lugar. Vou dar um OK, beleza. Agora a gente precisa deixar essa pizza dentro da mão dela. O que eu vou fazer? Ativo a máscara a máscara de camada, perdão. Vou pegar o nosso pincel, voltar com ele redondo e, ó, vou passando, ó, mostrando a parte do dedo. Vou vir aqui, ó, vou apertar a tecla Alt, vou clipar dentro da pizza aqui para ela já encaixar melhor. Aqui a parte do dedo está aparecendo. Aqui a gente pode recortar. Olha só que maravilha! Que perfeição, né, que ficou. Ficou top, ficou bem legal. Posso aumentar um pouquinho do tamanho dela aqui, ó, para preencher. Gostei do resultado, ficou bem legal. Pronto, ó. Agora a gente está com a mesma pizza que está aqui embaixo, está lá em cima. Maravilha, ficou show. Agora só falta a parte do texto, né? Deixa eu vir aqui e te organizar tudo aqui para a gente... Elemento e texto. Então, eu vou colocar aqui pizza. Pizza. E aqui o nosso elemento. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um elemento aqui. Vou dar um Ctrl J. Vou deixar outro elemento lá em cima. Vou dar um Ctrl J. Vou deixar outro elemento aqui embaixo, para não ter tanta ênfase nele, né, não ter tanto foco nele, a gente vai vir desfoque gaussiano. Opa, desfoque gaussiano. Nessa aqui eu vou deixar um desfoque maior. Nessa aqui a gente vai ter um desfoque um pouquinho menor. E na outra, menor ainda. Não, aqui ficou legal. Vou dar um OK. Perfeito. O que a gente precisa fazer agora?
colocar essas fotos, né, esses elementos, nos mesmos aspectos que o fundo. A gente vem aqui em modo de mesclagem, sobreexposição de cor, seleciona o mesmo tom do fundo e vai colocar a luz indireta. Agora a gente vai tirando um pouco da opacidade até que fique legal. Nesse caso aqui já ficou legal, ficou, ó, tá vendo? Ficou bem laranjadão, ficou bem bonito. E aqui eu vou colocar elementos. Elementos, feito. Agora a gente vai fazer apenas sombra em todas as camadas e luz. Mas para isso, antes a gente tem que colocar o texto, né, que eu estava esquecendo. Então, atrás da foto a gente vai vir aqui, ó, e vamos escrever com uma fonte mais padrão, né, Upton, que ela também vai estar disponível aí. A gente vai colocar aqui uma chamada para ação, né, um CTA. Então, como que a gente vai colocar aqui, ó? Já escolheu sua pizza? Aqui vai ser uma pergunta. Já escolheu sua pizza? Deixar aqui, ó. Puxar um pouquinho para cima. Já escolheu sua pizza. Vou dar um Ctrl T, vou redimensionar. Aí a gente vai responder essa pergunta. Já escolheu sua pizza? Agora é só fazer. Agora é só. Vou dar um Ctrl J. Fazer seu pedido. Vou dar mais um Ctrl J. Pedido. Nesse caso aqui, eu achei que ficou muito grande. Então, eu vou colocar aqui, ó, fazer. Deixar ele todo em letra maiúscula. Agora é só fazer. E seu pedido eu vou deixar tudo junto. Vou deletar isso aqui. Vou escrever aqui, ó. Seu pedido. Vamos puxar uma linha guia para deixar todo mundo alinhado, né? Então, ó, vou colocar aqui a sua para cá. O já escolheu sua pizza. Posso puxar um pouquinho para cá. O agora é só fazer. Também posso puxar um pouquinho para cá. Seu pedido tá tudo alinhado. Beleza. Só que eu não quero nesse tom preto, né? A gente vai escolher baseado na nossa paleta de cor que a gente tá trabalhando. Vou selecionar aqui o já escolheu. Vou colocar aqui um tom mais escuro. Ficou legal. Tá vendo que tem um contraste bem bacana com o fundo. Dá para ler. Vou dar um OK. A sua pizza eu vou deixar no tom branco, que é um tom neutro. Deixa eu ver como que vai ficar. Já escolheu sua pizza? Gostei. Achei que ficou legal. A gente pode mexer. Agora é só fazer o seu. Vamos deixar aqui o mesmo tom, ó. Deixa eu selecionar aqui a mesma cor. Seleciono, copio o código, venho aqui no agora e colo o código, ó. Colou o código. O seu pedido a gente pode brincar, vamos fazer de outra forma. Deixa eu selecionar uma cor aqui mais clara. Deixa eu ver se fica legal. Vou deixar mais ou menos assim. Por mais que você não está vendo tanto contraste, a gente já vai fazer. O seu pedido a gente vai vir aqui no Yandex. A gente vai colocar aqui, ó, pincelada. Aqui vai ter vários estilos, né? Esse aqui eu gostei, ó. Vou copiar essa pincelada aqui. Pode até salvar, ele está como PNG, ó. Vou salvar, jogar ela para cá. Ó, na sua pizza, eu vou colocar essa pincelada lá no fundo. Para quê? Para a gente ter um contraste. Não vou deixar na cor preta, vou escolher aqui uma cor normal. Pode ser até esse laranja. Deixa eu jogar lá para trás para ver como que vai ficar. Ó, gostei, ficou legal. Vou dar um Ctrl J e agora eu vou colocar aqui no seu pedido. Ó. Diminuir um pouquinho. Seu pedido, a gente pode deixar ele aí no tom mais claro.
Para a gente fazer um destaquezinho um pouquinho melhor nessa pincelada, que ela não precisa ser essa cor sólida, a gente vai mudar o modo para multiplicação. Olha só o efeito que ficou legal. Tá vendo que a gente consegue ler bonito, né? Tem um contraste entre fundo e fonte, né? E agora a gente só precisa finalizar com a nossa luz e sombra. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um Ctrl Shift N, criar uma nova camada. Na verdade, a gente vai vir aqui, ó, curvas. Clica na bolinha pela metade, vem em curvas. Abaixa um pouco a sua linha. Vou deixar aqui um pouquinho mais escuro, ó. Mais ou menos assim. Vou vir com nossa ferramenta de gradiente, seleciono aqui gradiente, e vou tirar, ó, somente a parte que eu não quero. Essa parte aqui, essa parte vai ficar um pouquinho mais escura mesmo. Vou tirando um pouquinho do preenchimento para não ficar tão forte, ó. Então aqui a gente já tem a nossa sombra final. E agora eu vou fazer a nossa luz, que eu gosto de fazer com o pincel mesmo. Seleciono a parte mais clara. Seleciona a parte mais clara do flyer e com o pincel, ó, você vem, ó, e dá alguns toques aqui na lateral. Ó. Vamos vir aqui, divisão, modo de mesclagem divisão, desfoque gaussiano, e a gente vai espalhando aí essa luz. Se ficou muito forte, não tem problema, você vem e tira um pouco aqui do preenchimento. Pode vir dar um Ctrl Shift N novamente, e agora você vai fazer mais um foco de luz lá em cima. Ó. Filtro desfoque, desfoque gaussiano, espalha um pouquinho menos agora. Olha só que arte bonita. E aí, para finalizar, como a gente já está utilizando a pincelada, né, ali, eu vou puxar aqui, ó, para a gente ter a área onde a gente vai colocar o número, né, as informações. Vou vir aqui, selecionar FX, sobreexposição de cor, vou dar um OK. Posso converter em objeto inteligente ou rasterizar a camada. Vou vir aqui em FX, opções de mesclagem. Vou vir aqui na camada subjacente, dar uma mescladinha bem de leve, só para a gente ter um pouquinho de informação do fundo. Ó. Deixa eu ver se vai ficar legal. Não gostei. Vou voltar aqui, ó. Deixar ela desse jeito mesmo. A gente só vai vir aqui, ó, filtro, galeria de filtro, e a gente vai utilizar aquela mesma textura, né, nesse nosso objeto. Essa pincelada aí. Aí, agora sim. Vou vir aqui e vou escrever aqui, ó. Rua. Designer Premium. R$ 34,90, que é o valor, que é o número da rua. Deixar aqui tudo em letra maiúscula. Vou selecionar a cor mais escura do nosso fly. Vou aumentar o espaçamento. Vou posicionar a nossa régua, né, a nossa linha guia com Ctrl R para aparecer. Segurando a tecla Ctrl, você puxa a sua linha guia bem no centro da sua arte, para você não perder aí aonde é o centro do flyer. Vou colocar aqui, Delivery 99999. Beleza. Achei que essa pincelada ficou muito grande, vou diminuir aqui, ó. Assim acho que ficou legal. Deixa eu inverter. Assim ficou melhor. Vou dar um OK. Maravilha, perfeito. E agora, para finalizar, a gente vem na bolinha pela metade, pesquisa de cor, e coloca aí uma pesquisa de cor ao seu agrado. Fechou, galera? Para salvar, bem simples, vai vir aqui em arquivo, exportar, salvar para a web, e aqui você vem aqui e salvar. E essa foi a nossa live. E esse foi nosso tutorial de hoje. Fechou, galera? Espero que você tenha gostado. Lembrando, o PSD está disponível aqui para download. Basta clicar no primeiro link da descrição. E dentro desse link, você também vai ter a oportunidade de adquirir o nosso Pack Food por apenas R$ 9,90, com mais de 100 PSDs disponíveis. Então, vou ficando por aqui. Partiu, falou e fui!